Glória a Deus. Já que estamos chegando no Natal, eu sei que o Bispo Tarles tem toda uma mensagem especial, mas deixa eu compartilhar alguma coisa do nascimento de Jesus com vocês, já para ir preparando o coração de vocês para essa data tão marcante que é o nascimento do Filho de Deus. E porque Jesus nasceu, a vida sempre vencerá a morte, o amor vencerá o ódio e a alegria vencerá a tristeza. Celebremos, não é? Com júbilo o nascimento do Rei Jesus. Mateus capítulo de número 2, para nossa reflexão nessa noite em que Deus permite chegarmos a este santuário. Evangelho de Mateus, que escreve para os judeus. Mateus apresenta Jesus como Rei dos judeus e como cumpridor das profecias messiânicas. Mateus capítulo de número 2, vamos ler até o versículo de número 4 para ganharmos tempo. É uma reflexão bíblica essa noite. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. O título da minha Bíblia, eu estou lendo na Matthew Henry, diz: Os magos do Oriente. Tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Leiamos também para nossa reflexão, versículo de número 11, depois todos permaneçam com esse texto aberto. Mateus 2, 11. Entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Diga amém. Queridos, nós que temos o prazer e o privilégio de estudar a Bíblia, por muitas vezes eu li esse texto, Bispo Tarles e demais amados do Senhor que aqui estão, e nunca vi nada. Até que me deparei com o versículo de número 2 e comecei a refletir sobre ele. Não é especificadamente dele que vou falar, mas esse texto é de uma profundidade incrível. E você deve estar perguntando: como assim, pastor Marcelo? Bom, porque vamos fazer uma seguinte tese. Eu sou o rei aqui em Praia Grande. Se eu tenho um filho vivo, ele é o quê? Ele é príncipe ou ele é rei? Enquanto eu estiver vivo, ele é príncipe. Não é? Está lá a rainha da Inglaterra, né? O príncipe Charles, não é? Está lá para se casar com a moça lá. Mas esse texto saltou aos meus olhos, Bispo Tarles, esses dias, alguns anos atrás, quando eu li esta pergunta dos magos no versículo 2: onde está aquele que é nascido Rei dos judeus? Meus irmãos, isso aqui é de uma profundidade incrível. Repita após mim: ninguém nasce rei. Não tem como. Dr. Wagner Pedro, o senhor futuramente será pai. Se o senhor for pai de um menino, enquanto o senhor estiver vivo, abre aspas, o senhor é rei, ele é príncipe. Mas, meus irmãos, os magos perguntam do menino que nasceu rei. Quem pegou isso aqui? Eu tenho uma boa notícia para te dar. O Jesus que essa igreja serve é rei desde o nascimento dele. Você pode glorificar a Deus por isso, não é?
Se for aplaudir, aplauda o Senhor. Ele nasceu como rei. Isso é extraordinário, porque o pai, louvado seja Deus, está vivo. E o menino nasceu como rei. E a Bíblia mostra Jesus de 6 formas diferentes como rei. Ele é rei de justiça, ele é rei da glória, ele é rei de Israel, ele é rei dos judeus, ele é rei imortal, e no Apocalipse, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então vale a pena servir o menino que os magos se prostram e reconhecem que ele é rei. O texto não pergunta onde nasceu o príncipe dos judeus, não. Onde nasceu o rei, o seu Deus, aquele que te salvou na cruz do Calvário. Ele é rei desde o seu nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o Natal é pedagógico. Os nossos olhos precisam estar abertos e os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus quer nos ensinar através do nascimento e da vida de Jesus. O nascimento de Jesus, eu escrevi aqui, nos ensina uma lição de humildade, porque Ele é o rei que se fez servo. Ele é o Deus que se fez homem. O dono do universo não nasceu num berço de ouro, mas numa manjedoura. Ele não nasceu debaixo dos flashes da popularidade. Ao contrário, não havia lugar para ele em Belém. Você já imaginou essa cena? Aquele que é santo, você está definindo. Quando você diz santo, santo, você está enfatizando. E quando você diz santo, 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 você está corroborando. Aquele que é santo no seu caráter, santo na sua justiça, santo na sua misericórdia, santo no seu amor. Ele vem e desceu até nós. É um paradoxo. Ele que estava cercado de glória, se fez pobre, para que você fosse rico em Jesus. Ele que estava vestido de glória e de majestade. Escute isso, pastor Tarles, bispo Tarles. Aquele que era servido e adorado pelos anjos, tomou uma bacia, uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Então, o nascimento de Jesus é um golpe no orgulho dos poderosos. Você conhece gente assim? Eu acho que aqui não tem esse problema, né? Se eu não cantar, bispo Tarles, não vai. Calma, meu irmão, calma, que você não é a última Coca-Cola do deserto. Se eu não pregar naquela igreja, não vai. Conhece gente assim? Eu sou, eu tenho. Se você, acho que o bispo Tarles mais para frente vai dar aula de hebraico. Se você conhecesse um pouquinho do hebraico, você vai perceber que o verbo ser e estar, só Deus pode usar. Quando eu pergunto o nome do bispo Tarles, eu pergunto: bispo, qual é o seu nome? No hebraico ele diria assim: Ani Tarles, eu Tarles. Ele não diz eu sou Tarles. O verbo ser e estar é subtendido. Eu pergunto, por exemplo, para alguém que está aqui e é escritor. Por exemplo, qual é a sua profissão, Marcelo? Digamos assim, eu digo, eu escritor. No hebraico, ani sofer. Eu não digo eu sou escritor. O verbo ser e estar só é usado para Deus. É por isso que você vai entender que quando Deus pergunta, aliás, fala para Moisés, e Moisés diz: tá bom, Deus, o Senhor está mandando eu ir lá, mas qual o nome que eu falo para Faraó? Veja a riqueza do texto bíblico. Deus diz para Moisés: diga para Faraó, Ani R-E, Asher R-E, eu sou o que sou, eu serei o que serei, ou eu continuarei a ser aquilo que sempre eu fui. Quando ele chega diante de Faraó, bispo Tarles, Faraó entra em parafuso. Isso é a cultura judaica que diz. Faraó chama os seus magos, os seus adivinhos, e diz para que eles fossem procurar nos deuses de Aminon e Aminon, pastora Vanessa, o nome desse Deus, do R-E, Asher R-E.
Eles vão lá, Deus da morte, Deus do sol, Deus da vida, Deus do Nilo, Deus da serpente, Deus dos insetos, Deus das rãs, e procura e não acha. Chega Faraó e diz: Faraó, não achamos o nome do R.E. Asher R.E. E aí Faraó se dirige a Moisés, isso diz a cultura judaica, e diz: Moisés, não encontramos o nome desse Deus. Sabe o que Moisés respondeu? Eu sei que vocês gostam de dar glória a Deus, e acho que vale um glória a Deus muito forte. Sabe o que Moisés respondeu? Faraó, por que tu procuras entre os mortos aquele que está vivo pelos séculos dos séculos? Oh, glória a Deus! Não é? Então, o seu Deus está vivo, querido. E eu tenho uma notícia, hein? 31 de dezembro de 2017 não chegou. Pode ser que até lá, aquela grande vitória chegue e você venha celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Então o Rei do Universo vai pegar uma toalha e uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. O Dr. Warren Wiersbe disse uma célebre frase: a marca de um ministério é uma toalha e não um cetro. A marca que identifica um homem de Deus, um ministério de Deus, não é a imposição, é o serviço. No reino de Deus, eu te recomendo um livro, uma pena que eu não trouxe ele. Não sei se o Bispo Tarlo já leu. O Reino de Ponta Cabeça, do Dr. Donald Crabel. Dr. Donald Crabel diz que no reino de Deus, a pirâmide é de ponta cabeça. Lá fora, o maior é aquele que tem a conta do personalité, que nem a pastora Vanessa, não é? Quando ela chega no personalité, todo mundo para. Quando ela vai viajar com o Bispo Tarles, é sala VIP, né? Lá vale o carro que você tem. Lá vale o dinheiro que você tem na conta. No reino de Deus, é aquele que serve, que é o maior. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo lugar, a vida de Jesus, o nascimento de Jesus nos ensina, como eu disse, uma lição de amor altruísta. Diga, amor altruísta. Não é? Por quê? Porque ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Grave isso, querido. A grandeza de um homem, de uma mulher, está no servir. Quanto mais você servir ao reino de Deus e aos homens de Deus, você pode ter a certeza que você será maior no reino de Deus, não é? Diz que Charles Spurgeon, quando estava pregando e a pregação não estava fluindo, ele começava a bater no Tabernacle Metropolitan Church, onde ele pregava. Quando ele pregava, tinha pelo menos 100 pessoas orando, não é? Esses dias Deus me deu uma revelação, não é teologia, viu, Bispo Tardo? Depois o senhor pode corrigir a heresia. Sabe que Jesus falou para mim? Que André é maior do que Pedro. Marcelo, como assim? Sim, porque na primeira pregação Pedro ganhou quase 3.000, não foi? Na segunda quase 5.000. E André foi que ganhou Pedro. Então todas as almas que forem contabilizadas em Pedro, André também vai contar, porque foi André que levou Jesus a Pedro. Quem entendeu isso aqui? Sabia disso? Jesus disse que André é maior que Pedro. Nós falamos, eu vou dar um livro de presente. Vou dar um livro agora. Nós falamos de Billy Graham, o evangelista do século 20. Milhões de almas. Eu pergunto, quem foi que ganhou Billy Graham para Jesus? Valendo um livro. Vamos lá, um crescendo na fé, ao vivo e a cores aqui. Um teologando crescendo. Tira do celular, doutor, não vale, viu? Não vale, não vale. Não vale pesquisar no doutor Google, doutor. Nós não sabemos, com todo respeito eu sei, né? Mas nós sabemos de Billy Graham. Nunca mais você vai esquecer. Mordecai Ham. Mordecai Ham foi quem ganhou Billy Graham. Eu fico imaginando o galardão de Mordecai Ham no céu. Porque se ele não ganhasse Billy Graham, e aí? Nós íamos conhecer Billy Graham? Você sabe como Spurgeon se converteu?
Quer que eu conte a história para vocês? Eu sei que vocês amam o conhecimento, amém? Quem ama o conhecimento aqui? Numa manhã de neve, na cidade de Colchester, na Inglaterra, nevava muito. O pastor não pôde ir. Naquele dia tinha aproximadamente, numa escola dominical, 9 pessoas, nevava muito, e um visitante, uma criança de 12 anos. Veja os propósitos de Deus, gente. John Eglen, que era o diácono, nunca tinha pregado um sermão, nunca. Ele olhava para fora, a pastora Vanessa, e olhava para dentro. Cadê o pastor? O pastor não vem, cadê o pastor? E agora eu vou ter que pregar, e agora? Nunca preguei na minha vida. Tomou uma ousadia no espírito, abriu em Isaías 45, 22, 5 minutos de mensagem. Vós todos moradores da terra, olhem para Jesus. E apontou para o jovem. Jovem, você que nos visita nessa manhã, entrou aqui pela primeira vez, nessa manhã de neve, olhe para Jesus. O menino sai de lá, vem para a frente, entrega a sua vida para Jesus. Quem era o menino? Charles Spurgeon. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou sentindo uma direção de Deus aqui. O que Deus vai fazer na sua vida, não tem demônio, não tem inferno, não tem obra do diabo que impeça aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida. Pode glorificar a Deus por esta palavra? Aleluia! Ele se manifestou para levantar o caído. Deus vai te levantar aqui essa noite. Ele andou por toda parte fazendo bem. Faça o bem, meus irmãos. Nós estamos vendo na época da malignidade, na época da maldade, pessoas rancorosas, pessoas vingativas. Você é nobre, não se rebaixe ao nível desta pessoa. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. Eu sei que pode ter sido muito pesado, mas você é maior. Tudo que você for fazer, querido, na sua vida, coloque o prumo de Jesus. Jesus é o fio de ouro das Escrituras. Esses dias, Bispo Tarles, um rapaz me ligou, um menino muito bem sucedido, gerente da Corolla lá em São Paulo, falou: pastor, eu estou querendo montar uma pizzaria e colocar bebidas alcoólicas, o que o senhor acha? Aí eu falei: vou usar a técnica de Jesus. Eu não vou responder, vou fazer ele pensar. Falei: vamos fazer o seguinte, querido. Se Jesus tivesse uma pizzaria na Avenida Paulista, você acha que ele colocaria uma bebida alcoólica? E joguei a pergunta para ele. Porque se eu falo, ele falou: aquele pastor metido a santo, né? Sabe como é que é? Proibiu. Aí uma semana depois ele me ligou: pastor, eu entendi. Falei: pois não, querido. Jesus não teria uma pizzaria com bebida alcoólica. Isso, meu filho, eu queria ouvir da sua boca. Então, paute a sua vida por Jesus. Como Jesus reagiria em determinada situação? Pense nisso. Se você gravar isso dessa mensagem, valeu a pena. Jesus reagiria. Jesus daria uma chicotada que nem você está querendo dar, e tem cara que merece, não merece? Uma boa palmada. Será que Jesus reagiria assim? Pense nisso. Provocar vocês essa noite. Como é que Jesus reagiria numa briga de trânsito? Não é? Porque quando aquele camarada fecha você que está em muita oração, você fala assim: abençoa ele, Jeová, oh glória, eu te abençoo, querido. Você não faz assim? Então, deixe Jesus ser a chave hermenêutica da sua vida, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? É para Jesus, não é? Eu escrevi aqui: o Natal não foi um acontecimento casual, foi uma decisão de Deus. Oh maravilha, foi uma iniciativa do céu. O Natal foi um nascimento singular, não houve nem haverá outro igual. O Natal é um nascimento majestoso, mesmo cercado de pobreza, porque não havia lugar para ele em Belém.
ele nasce como rei. Como é que o homem que nasce num lugar que não tinha lugar, nasce como rei? Nasce como aquele que seria o Senhor da história. Nasce como aquele que governaria as nações. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Os céus celebram com o coro celestial. Os magos se prostram, né? E magos aqui não é no sentido de adivinhação, porque a palavra mago, segundo Malbatarran, grande estudioso, vem do persa, significa sacerdotes, não é? Não é no sentido de adivinhação, mas daqueles que estudavam as estrelas, está mais ligado à astronomia, né? Então a palavra mago, magoi, em persa é sacerdote, e no grego a ideia está ligada àqueles que estudam as estrelas, não é? Então os magos se prostram e dão 3 presentes. Diga: ouro. Cansaram já? Alô, o povo do Glória a Deus está aqui ainda? Diga: ouro, porque ele é rei. Incenso, porque ele é profeta. E mirra, porque ele é sacerdote. Então está aqui tipificado o tríplice ministério de Cristo. Ele é rei, porque ouro é presente de rei. Incenso é presente dado ao profeta. Aliás, ao sacerdote, ao sacerdote que apresentava a oferta a Deus, né, o ketoret, no hebraico, o incenso, diante do Senhor. E mirra, porque é profeta, ele seria perseguido. E a mirra tem um detalhe, bispo Tales: quanto mais perseguida, quanto mais amassada, mais exala perfume. Você foi amassado esse ano? Foi? Jeová te colocou no estreito? É um bom sinal. É sinal que você vai exalar o perfume dele na sua vida. É sinal que você terá a fragrância do Espírito sobre a sua vida. Diga: ouro, porque ele é rei. Incenso, porque ele é sacerdote. E mirra, porque ele é profeta. Ninguém no Antigo Testamento conseguiu fazer isso. Quando tentou, Deus disse: não vai fazer. Abraão foi profeta e foi sacerdote, mas não foi rei. Você sabia que a Bíblia chama Abraão de profeta em Atos capítulo 2? Melquisedeque era rei, mas não era profeta. Era rei e sacerdote, mas não era profeta. Só Jesus é rei, é profeta e é sacerdote. Você pode glorificar a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor, não é? Simeão diz que Jesus veio ao mundo para ser alvo de contradição. O menino que nasceu na manjedoura seria objeto de contradição. Por quê? Ele é amado e odiado. Jesus, hoje, é amado e odiado. Com todo respeito àqueles muçulmanos xiitas, eles matam no nome de Deus os cristãos. Está aí Boko Haram, o ISIS. Então, o mesmo Jesus que é amado, é odiado, né? Uns ele transforma, e outros ele transtorna. Uns são transformados por Jesus, e outros serão transtornados. O anticristo será morto pelo sopro da sua boca. Isso que é poder, né, gente? Ele matará o anticristo pelo sopro da sua boca. Que tremendo, não é? Então as pessoas sempre tiveram, têm e terão reações diferentes a respeito de Jesus. Vamos ver algumas delas? Primeiro, a reação de Herodes. Qual foi a reação de Herodes? Queria matar Jesus. Está vendo que nada é novo nesse mundo? Herodes, quando soube que tinha um menino que nasceu, ele entrou em parafuso, disse: vamos matar. Mas até hoje Herodes está procurando o menino. Oh, que coisa tremenda! Até hoje Herodes está procurando o menino. Precisa dar um GPS para Herodes, não é? Herodes é a figura do diabo. O diabo tenta destruir a nossa vida, tenta roubar os nossos sonhos, mas nós estamos escondidos e guardados em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Herodes tentou matar um homem truculento, perverso, louco. Chegou a matar membros da sua própria família, segundo Flávio Josefo. Quando os escribas o informaram que em Belém havia nascido uma criança destinada a ser rei de Israel, ele falou: rei? Rei aqui sou eu.
Não tem outro rei aqui na Palestina a não ser Herodes, o grande, o poderoso. Aí alguém diz: está nascendo um menino, Herodes, que vai ser rei. Ah, é? Então antes que ele acabe com o meu reinado, eu vou matar ele. Até hoje, não é? Até hoje Herodes procura o menino. Queridos, que Deus nos guarde, amém? Receba essa palavra, que Deus guarde você. Tá certo? Que o mal não te atinja. Nós estamos vendo dias difíceis, não é? Assalto, roubo, sequestro. Que o Senhor guarde a sua entrada e a sua saída. Que o Senhor guarde a sua família. Que o Senhor guarde os seus filhos. Que o Senhor seja para você, como diz Zacarias 2:5: eu serei para Jerusalém como uma muralha de fogo ao seu redor. Oh, glória ao nome do Senhor. Que Deus nos cubra com o seu sangue e afaste o mal da nossa casa, não é? Herodes tentou matar o menino. O seu intento era eliminar Jesus. A sua reação foi de ódio. A sua atitude foi de total oposição. Alguns de vocês eram assim, né? E igreja? Olha, fala de tudo para mim. Fala do Corinthians, esse timinho aí. Fala do São Paulo, esse timinho aí também, não é? Eu digo, meus irmãos, com todo respeito, eu estou no altar, mas eu sei que vocês têm esse entendimento que Jesus não gostava de futebol. Não gostava. Jesus mandou parar a bola, tirar a trave, arar o campo, chamou o juiz de iníquo e mandou lançar a rede fora. Somos alegres, não é, meus irmãos? Foi aquele tempo que eu sou crente. Olha. Que isso, meu irmão? Você sabia que para você sorrir, você movimenta só 26, 28 músculos da face? E para você ficar bravo, são de 32 a 36? Pelo amor de Deus, dá um sorriso para alguém e diz: você é importante para Deus. Diga, dê uma palavra, você é importante. Que bom que você veio aqui. Você venceu o cansaço. Eu venci 2 horas no trânsito, não foi, doutor Wagner? 2 horas para chegar aqui, um trânsito insuportável, mas estou aqui pregando com alegria, porque o reino de Deus é alegria, o fruto do Espírito é alegria. A Bíblia diz que Deus nos ungiu com óleo de alegria, e vai tirar as vestes de tristeza, e colocará vestes de louvor sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Alegria, irmão, alegria, não é? Billy Sunday, grande evangelista, diz que se não existe, grave essa frase. Essa daí não mandei no WhatsApp ainda do bispão, vou mandar. Se não existe alegria em sua vida cristã, é porque existe vazamento no seu cristianismo. Pergunte ao seu irmão: está vazando em algum lugar? Pergunte para ele: está vazando em algum lugar, querido? Porque se não existe alegria, é porque tem vazamento. Tem vazamento. Tape o vazamento, porque virá. Receba como profecia. Eu estou aqui como mestre, mas como profeta. Virá tempos de alegria sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida, em nome do Senhor, que 2018 será um tempo de alegria na sua vida. Será um tempo de regozijo na sua vida. Bispo Tarlo sabe, doutor Wagner sabe como eu sofri esse ano, meus irmãos. Falei para o bispo Tarlo: estou aqui de pé pela graça de Deus. Eu perdi papai e mamãe na mesma semana. Você sabe o que é isso? Levar para o cemitério o pai e a mãe na mesma semana? Que dor. Como é que você consegue pregar, Marcelo? Só pela graça. Porque eu não fui criado com a minha mãe biológica. A mamãe que eu digo era a vovó, mas eu chamava de mãe. Ela me criou desde 6 meses de idade. Perdi mamãe na terça, 2 dias depois perco meu pai. E alguém pergunta: você é louco, cara? Como é que você consegue pregar, transmitir alegria para alguém? Não é? Às vezes, com todo respeito, o pastor tem cara de palhaço, porque ele está todo destruído por dentro, mas ele tem que ter uma palavra de esperança. Por isso, orem pelos vossos pastores. O pastor é uma pessoa solitária, abençoa todo mundo, às vezes ele não tem ninguém para abrir o coração. Vai saber se não foi isso que gerou o suicídio desse pastor. Eu o conheci, não tinha amizade com ele, mas eu o conheci pessoalmente. Que levou.
E aí o pessoal vem, comentava com o doutor vai, com pergunta teológica. E aí, pastor, o que leva um pastor presidente? Perdeu ou não a salvação? Eu falei, querido, o momento não é de especulação, o momento é de compaixão. O momento não é de tergiversar sobre a salvação dele, o momento é de se compadecer. E o filho, e a esposa. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Não é? Que Deus nos dê graça. A segunda reação, diga assim, a reação dos escribas e doutores da lei. Né? Eu escrevi aqui, os escribas eram os teólogos, né? A palavra escriba no hebraico é sofer, que vem de safar. Quem era o escriba? Aquele que contava a letra, não é? Safar é contar, e sofer é aquele que contava as letras, que dava o nome de escriba. Olha a força do original. O Salmo 19, nós sabemos de cor. Os céus manifestam a glória de Deus. No original não tem nada a ver. No original diz, Hashamai mesaprim kevod el. Hashamai, os céus, mesaprim. Olha a raiz, safar. Os céus contam, não é manifestam. Os céus contam a glória de Deus. Você não dá um glória a Deus, não? Não é? Os céus contam a glória de Deus. Eles conheciam a lei como ninguém. Eles examinavam a palavra com afinco. Sabiam que o Messias nasceria em Belém. Eles conheciam as profecias. E tu, Belém, Efrata, posto dentre as menores de Judá, de ti sairá o rei de Israel. Eles conheciam as escrituras, possuíam a luz da verdade. Diga, isso é profundo que eu vou falar, repita após mim. Não adianta ter a luz da verdade, se essa luz não transformar o coração. Tem pessoas que sabem que Jesus é a verdade, sabe intelectualmente, sabe que Ele é o Filho de Deus, sabe que Ele ressuscitou dos mortos, sabe que de fato Ele morreu na cruz, mas essa verdade não penetra no coração, não é? É por isso que Blaise Pascal, inteligentíssimo cientista, diz, não é a mente, mas é o coração que ama a Deus, é o coração que busca a Deus. Não adianta a verdade na mente, tem que descer para o coração, tem que ser transformado o coração, não é? Por isso que a Bíblia diz que o conhecimento demais incha. Paulo diz, o conhecimento incha, mas o amor transforma, o amor edifica, não é? É por isso que vocês estão aqui, transformados sim na mente, mas avivados no coração, amém? O nosso coração deseja Deus. Não adianta o conhecimento, a erudição, a sapiência, se não tiver amor, se não tiver um coração apaixonado, né? Acho que é de Agostinho essa frase. Um coração que ama incendeia o outro. É de Agostinho. Um coração que ama incendeia o outro. Então os escribas conheciam, mas a verdade não entrou na vida deles. Olha o que eu escrevi aqui. Rejeitaram a Jesus, a elite religiosa, e se constituíram em seus mais ferrenhos inimigos. Leia os evangelhos. Jesus bateu mais nos escribas e nos fariseus do que nas prostitutas e nos ladrões. Leia Mateus 23. Ai de vós! Você nunca vai ver Jesus dizendo isso para uma prostituta. Ai de vós, escribas e fariseus, que dão o dízimo do endro, do cominho, mas negam a justiça, a lei e a misericórdia. Sepulcros caiados. Olha que palavra dura. Por fora bonito. Tem gente, é assim, né? Vai passar o Natal de gás, vai passar o Natal de diesel, vai passar o Natal de Giorgio Armani, mas o coração está uma lata velha de lixo. Agora não dá para dar glória a Deus, né? Fala para ele, irmão, o pastor pegou pesado com a gente agora. Uma lata velha. Muita gente, com todo respeito, pode vir de branco para a igreja, né? Na virada, vamos entrar de branco.
Mas o camarada pecou o ano inteiro, miserável. Aí no dia 31, ele vem de branco. Mais do que vir de branco, é a sua alma que tem que estar branca pelo sangue da nova aliança de Jesus. Tem teologia, mas vivem como herege, não é? Gente que conhece, gente que sabe o que é certo, mas vive uma vida errada. Não é? Sabe que tem que obedecer o papai e a mãe, mas o pai e a mãe é uma experiência religiosa para eles. Eu dou graças a Deus, Bispo Tardes, falo de mim, que eu nunca desobedeci papai e mamãe. E meu pai era viciado. Meu pai, antes de converter, eu ia comprar aquele maldito Continental para ele. Eu tinha tudo para ser um fumante inveterado. Eu tinha tudo para ser alcoólatra. Papai foi alcoólatra há muito tempo. Mas Deus me guardou. Fez de mim um ministro do Evangelho. Fez de mim um escritor, um homem que tem abençoado tantas pessoas. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Você é um instrumento, querido. Se você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai lhe usar com poder, com graça e com autoridade. Quem crê nesta palavra, glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Estou 9h30 já, o sangue de Jesus tem poder. Me dá esse relógio seu aí que está travado, é bem melhor. Você arrumou ele? Então me dá ele para cá, vamos trocar. Que hora que está o seu aí? Esse aí é de Deus, esse aí é de Deus. Meus irmãos, vamos dar um relógio para o bispo, né? Pelo amor de Deus. Pode dar um relógio para o bispão aí de Natal aí. Eu vou pelo relógio deles, né? Quem quer que eu pare, diga amém. Fale. Que daqui eu não erro nunca, não é? Não erro nunca. Vamos lá, diga assim, reação de Herodes. Herodes tentou matar Jesus. Tem gente que ainda tenta matar Jesus no coração. Sabe que Jesus é o caminho, mas prefere o Padre Cícero. Sabe que Jesus é o Senhor, mas quer a Cidinha. Tem que falar, Bispo Tarles. O Estado é laico. A Constituição Federal está aí o advogado. É livre a expressão do pensamento. Estão querendo criminalizar o pensamento e a expressão de ideias religiosas e filosóficas. É a tirania agora da fala? Quer dizer, ele não vai poder falar mais? Então é um comunismo, então, um socialismo, que esse pessoal quer colocar no país, regular a imprensa. Mas não vão calar a igreja. Porque a igreja é a agência do céu. Voltaire, o grande filósofo, diz: destrua a igreja, daqui mais alguns anos a igreja acabará. Coitado do Voltaire, virou pó. E a casa onde ele falou é uma sociedade bíblica. Não toquem na igreja, não toquem na igreja. A igreja tem um dono, que não é o Papa, não são os apóstolos, não são os pastores. A igreja tem um dono, e o nome dele é JC, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não mexam com a igreja, não mexam. Se você não quer arrumar confusão, não mexe com a igreja. Não mexe, que ela tem dono, hein? E o dono, como eu disse, vai destruir o anticristo com o sopro. Imagina se ele colocar o dedinho dele em você. Eu já estou magrinho, não sei se vai sobrar alguma coisa. Diga assim, a reação dos belemitas. Diga assim, em Belém não havia lugar para Jesus nascer. Que tristeza. Por favor, pergunte para o seu irmão, tem espaço para Jesus na sua vida? Tem? Hein? Para quem que você está dando espaço na sua vida? Para o ódio? Para quem que você está dando espaço na sua vida? Para o materialismo? Para quem que você está dando espaço na sua vida? Para o rancor? Para a confusão? Não faça que nem Belém. A casa do pão não tinha lugar para o pão da vida nascer. Porque Belém, Beit Lehem, é casa do pão. Mas eu glorifico a Deus, porque
O pão da vida nasceu na casa do pão. Isso é uma boa notícia, que nunca vai faltar pão na Belém do século 21, porque o pão da vida está vivo, amém? Então em Belém, ele foi rejeitado pelos homens. Já teve a dor de ser rejeitado? Já? De não ser bem-quisto em algum lugar? E as pessoas te olharem meio atravessando. Quem é ele? O que ele está fazendo aqui? Já teve essa dor? Você chegar num lugar parece que causa uma tempestade. Pois bem, para Jesus, os belemitas disseram, não queremos este homem aqui. Leve ele para outro lugar. Ainda hoje, muitos não têm espaço na sua vida para Jesus. Sim ou não? Qual é a desculpa do século 21? Estou ocupado, não é? Pastor, não fui hoje. Por quê? Estava ocupado. Pastor, o ensaio? Estava ocupado. Onde você estava? Estou ocupado. Você vê alguns WhatsApp assim, não posso atender ligações, estou ocupado. Tem algum perfil assim aí? Estou ocupado. É lógico, todos nós temos as nossas ocupações, e elas são boas, não é? Desde que levadas com equilíbrio, não é? Mas tem pessoa que o sangue de Jesus tem poder. Você quer falar com o camarada, às vezes eu ligo para o bispo Tarles, tem que falar com 10 pessoas para falar com ele, meus irmãos. Sangue de Jesus tem poder. Ele está parecendo que ele é a quarta pessoa da Trindade, não é? Tem gente que pensa que é a quarta pessoa da Trindade. Ou como diz o pastor Elias Soares de Moraes, JJ, conhece JJ? Jeová Júnior. Tem gente que pensa que é Jeová Júnior. O pastor Elias Soares é dele essa daí, não é? Jeová Júnior. Que Deus nos dê graça, não é? Vamos para frente para terminarmos aqui. Diga assim, a reação dos magos do Oriente, guiados pela estrela, a profecia, né? E uma estrela procederá de Jacó. Profecia, Números 23, você vê que eles eram estudiosos das profecias, não eram adivinhos, né? E deixa eu falar para você, querido, viu? Você não é de touro, tá? Você não é de Sagitário, você não é de Peixe, você não é de Áries, ou qualquer outra balela daquela, Capricórnio. Você não é guiado pelo zodíaco. Quem te guia é o Deus Todo-Poderoso. Oh, dá um glória a Deus aí. Quem te guia é o Eterno. Veja que reação dos magos. Gentios, hein? Os magos eram gentios. Se dobraram, adoraram. Essa deve ser a nossa reação no Natal, muito mais do que uma troca de presente. Dê presente, tem uns 40 livros para vocês levar de presente ali, ó. Tem muito livro, por favor, leva de presente. Mas o presente maior é ter Jesus no nosso coração, é tê-lo como Senhor da nossa vida, não é? Como eu disse, abrindo seus tesouros, ofertar o ouro e incenso, ouro, porque Ele é Rei. Não vi ninguém falando glória a Deus, mas tudo bem. Incenso, porque Ele é o sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque. Atenção, você pode ofertar. Ele era o ofertante e a oferta. Eu sou o mensageiro, mas eu não sou a mensagem. Ele era a mensagem e o mensageiro. Oh, aleluia, 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 aleluia. Mirra, símbolo do seu sofrimento. Ele é o profeta maior do que Moisés. Ele é o mensageiro por excelência. Ele é o conteúdo da mensagem. Que Deus levante nesse tempo pessoas que se prostrem e adorem como os magos adoraram o Rei Jesus, não é? Que Deus nos ajude a prosseguirmos. Desejo essa linda igreja que sempre me recebe aqui com muita alegria um excelente Natal, que o príncipe da paz não falte na sua ceia de Natal.